Está acontecendo, nós vamos agora falar aqui em profundidade de questões que envolvem, inclusive, a segurança, né, e o futuro até do Brasil, mas que está acontecendo na Europa. Essa semana nós tivemos a Conferência de Segurança de Munique, que sempre acontece no mês de fevereiro, e ali é discutido, entre outras questões, pontos de segurança global e principalmente do hemisfério ocidental, aonde nós estamos aqui imersos, inclusos. E o que nós temos, senhor Sepúlveda, é um levantamento dos países europeus e dos líderes europeus trazendo ali uma visão clara de o que nós estamos vendo e ouvindo sobre Rússia, na verdade, não passa de um bluff. O senhor que fala muito aqui no canal que a Rússia mostrou-se um tigre de papel, por mais que seja uma guerra de verdade, difícil para os ucranianos que está acontecendo ali, mas a Rússia hoje está muito distante. Perdão, pessoal. A Rússia está muito distante de ser aquilo que a propaganda alardeava. Por exemplo, diziam que a Ucrânia seria tomada em uma semana. Alguns diziam em 3 dias. E a Rússia está no atoleiro de 4 anos. Tá? Eu lembro que nós comentávamos aqui no canal em 2021 para 2022 que a invasão russa da Ucrânia aconteceria logo depois das Olimpíadas de Inverno. Veja só, estamos já sob nova Olimpíada, né? Já teve um ciclo olímpico e agora nós temos aí, de maneira clara, a guerra continuando. E aí, tem aqui algumas declarações de líderes europeus e também uma do Marco Rubio, que está participando, né, do evento, falando justamente sobre qual é a situação da Rússia no meio de tudo isso. Eu separei aqui 5 declarações para mostrar para vocês e a gente repercutir. Vamos lá. A primeira aqui, então, é do Keith Starmer, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, que, olha, tá para cair, viu, pessoal? A situação dele não tá nada fácil. Inclusive, para você que não viu, ele não tá numa situação boa lá dentro do Reino Unido justamente por conta do caso Epstein, tá? E lá no nosso novo canal, o canal secundário aqui do PH Vox, né? Secundário não, mas é um canal novo, a nova proposta do PH Vox, que é o canal PH Araújo nos Estados Unidos, saiu um vídeo hoje com um debate que está sendo realizado dentro do Reino Unido de forma profunda, envolvendo o caso Epstein, tá? De quem seria a cabeça, né? De quem seria aí um dos mandantes ou controladores do Jeffrey Epstein. Uma discussão bastante válida. Tá lá, terminando aqui o programa. Dá uma passadinha lá para vocês verem o vídeo também, viu? Vamos lá. Vamos aqui então ao Keith Starmer. Now, it's true that Russia has made a huge strategic blunder in Ukraine, and that Russian casualties number well over 1 million. But even as the war goes on, Russia is rearming, reconstituting their armed forces, an industrial base. NATO has warned that Russia could be ready to use military force against the alliance by the end of this decade. In the event of a peace deal in Ukraine, which we're all working hard to achieve, Russia's rearmament would only accelerate. The wider danger for Europe would not end there. It would increase. So we must answer this threat in full. Senhor Sepúlveda, é interessante isso que o Keith Starmer está adotando um tom mais de alerta, né? Que é bem característico dos britânicos nisso. Que essa semana, inclusive, eu não consegui trazer aqui no PH Vox esse material. O Reino Unido está ampliando a sua presença militar na Noruega, já para ajudar, né, a barrar qualquer avanço que eles estão prevendo da Rússia na próxima década, tá? É algo que vem sendo discutido amplamente. O próximo que nós temos aqui é o Alexandre, ou Alexandre, né? Alexander Stubb, que ele é o presidente da Finlândia. E o Trump, inclusive, nutre aí
um carinho especial por ele, vamos colocar dessa forma, né? O Trump gosta bastante do Stubb. Ele também falou sobre isso. Vamos lá. Winning this war. And the reason I say this is that Putin has failed strategically. He wanted to make Ukraine Russian, it became European. He wanted to prevent the enlargement of NATO, he got Finland and Sweden. And he wanted to keep our defense expenditure down, and it's now going up to 5%. Secondly, he's losing on the military front. Remember that when the war began, Russia acquired 12% of Ukrainian territory. That's 12 years ago. Since then, 8%. In the past 2 years, 1%. In December, Ukraine was able to kill 34,000 Russian soldiers. They were not able to recruit back. So my answer is just keep on what you're doing, and at the end of the day, you will prevail and win this war. Palavras fortes aqui do Stubb, hein, Sr. Sepúlveda? Quer comentar? Eu quero, porque eu considero o Stubb uma das pessoas mais lúcidas nessa questão toda. E a Finlândia tem uma história, né? A Finlândia enfrentou a Rússia de uma maneira muito forte. E onde nasceu o coquetel Molotov, né, senhor? Diga-se de passagem. Então, agora, ele tem propostas que eu acho muito interessante, porque ele diz o seguinte, olha, e ele adota um princípio que é um princípio lógico, só se defende da Rússia quem se arma e quem se põe com uma atitude de vigilância em relação ao Putin. O Putin é claramente um agente da KGB, e que hoje, depois a KGB virou FSB e tudo mais, mas ele faz parte e tem todas as artes do engano, da fraude, e nós vemos o seguinte, que enquanto ele agora tenta uma paz, mas uma paz com a Ucrânia, que seria conquistar o território que ele queria sem o conquistar militarmente. E ele, o que ele mais deseja é, no fundo, se rearmar para depois atacar de novo. Mas veja bem que, por exemplo, essa análise que ele fez é uma análise muito bem feita. A Rússia quis isso, não conseguiu. Quis aquilo, não conseguiu. Quis aquilo, não conseguiu. Pois é, meu caro amigo. E... Aliás, é uma coisa muito interessante, né? Porque a Finlândia e a Suécia entraram na OTAN. E ele dizia que o problema da Ucrânia era querer entrar na OTAN. Bom, a Ucrânia não entrou. Esses dois países entraram. Ele já declarou guerra à Suécia e à Finlândia, não? E eles chegaram a fazer ameaças oficiais através das redes do Ministério das Relações Exteriores, né, do Lavrov, ameaçando que se qualquer coisa que a Finlândia fizesse, eles iriam invadir a Finlândia, postando foto da estrada com tanque rumo à Finlândia, na fronteira perto de São Petersburgo, né? Eu lembro que nós noticiamos isso daqui. E aí? Eu falei do coquetel Molotov, pessoal, eu sei que às vezes eu falo algumas coisas históricas aqui, e o pessoal fica interessado e o assunto morre. Se vocês quiserem que eu conte aí rapidamente a história do coquetel Molotov, por que tem esse nome, como que surgiu, né? Por favor, o senhor Sepúlveda, que tem histórias com coquetéis Molotov também. Enfim, essa fica para outro dia. Mas se você quiser saber a história do coquetel Molotov, digite 1 aí no chat ou 2, se não quiser saber, tá bom? Vamos lá. Meu caro amigo, deixa eu só ver aqui o que o pessoal tá falando, antes de eu prosseguir para a próxima declaração. A maioria está querendo saber. Bom, como vocês sabem, Molotov é um sobrenome que às vezes as pessoas não ligam muito. As pessoas falam muito do pacto Ribbentrop-Molotov, mas não ligam o nome do coquetel Molotov, né? Molotov era o nome do ministro das Relações Exteriores da União Soviética. O mesmo do pacto Ribbentrop, que era da Alemanha, e Molotov. E quando a União Soviética, às margens da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes de ela começar, eles queriam ter uma margem de segurança maior
da fronteira da Finlândia com São Petersburgo. Eles acreditavam que a cidade estava muito exposta, que é mais ou menos é o mesmo problema que Moscou tem, por isso que a Rússia precisa muito de ter ali a Ucrânia e a Bielorrússia como proxy para fazer um tampão, né, em relação a Moscou também. Então, o que aconteceu? O Molotov falou que se a Finlândia não se rendesse, eles iriam entrar e rapidamente iriam subjugar a Finlândia não teria chance, e a capital da Finlândia seria tomada, né? Então, houve o início da Guerra de Inverno, e a Finlândia adotou algo inédito naquela época, que foi a guerra de guerrilha, né? E além da implementação de os soldados finlandeses utilizarem esqui. Sim, sabe esqui que o pessoal usa, né? Que a gente vê nas competições, eles usavam os esquis. E isso no meio da noite, gelada, escura, eles criaram uma arma que era a garrafa de vodka com pano embebido, que eles acendiam e tacava no meio dos acampamentos enquanto os russos estavam dormindo. E para, ainda assim, atiçar o ego soviético, eles fizeram isso com uma homenagem ao Molotov, dando o nome de coquetel, um coquetel ao Molotov, coquetel Molotov, aí para queimar os russos, né, e os soviéticos na calada da noite, resistindo ali à invasão russa à Finlândia. E logrou bastante êxito, né? Assim nasceu o coquetel Molotov, que é utilizado até hoje, né? É uma arma muito eficaz e barata de se fazer. Inclusive, coquetéis Molotov foram utilizados durante bastante tempo no início dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Bom, só uma curiosidade histórica. Vamos lá então, senhor Sepúlveda, para Volodymyr Zelensky também dando aí sua declaração sobre a Rússia? Vamos. Just in December, our forces eliminated 35,000 occupying soldiers, killed and badly wounded. In January, there were fewer Russian assaults, and as a result, Russia's losses were about 30,000 killed and badly wounded. There is even a clear price Russia pays for every kilometer of occupied Ukrainian land. On the Donetsk front, it's one of the most intense areas, and everybody knows about it. The price Russia pays for 1 kilometer now is 156 soldiers. Putin is not concerned about this now, but there is a level at which he will start to care, I'm sure. Every month, Russia mobilizes about 40,000 people, a little bit more, 42, 43, sometimes. Not all of them reach the front line. So overall, the size of the Russian contingent in Ukraine is not growing this year. Pois é, meu amigo. Pois é. E tivemos aqui também, essa daqui tá espinhosa, senhor Sepúlveda. Emmanuel Macron. O Macron, ele, além de... E é assim, a gente tem que separar as coisas aqui. O Macron não é uma figura benquista, acho que nem dentro da própria França, por muitos dos franceses. Ele é uma figura sui generis, mas ele traz aqui pontos extremamente importantes na fala dele. E vale lembrar que o Macron foi uma das pessoas que incisivamente tentou barrar a invasão da Rússia na Ucrânia. Ele viajou diversas vezes ali, faltando 3 meses, né? Nos últimos 3 meses antes da invasão, ele fez um esforço genuíno. A César o que é de César, né? Criticar Macron é bela e moral, mas também, quando tem boas ações, elas precisam ser aqui ditas. Só que, senhor Sepúlveda, além dos pontos que o Macron traz aqui na fala dele, que são importantes, eu quero que a audiência preste atenção numa coisa. Ele deu uma cutucada no Donald Trump, e eu acredito que isso daqui é uma espécie de revanche pelo que o Trump fez com ele, senhor Sepúlveda, lá no Fórum Econômico Mundial, viu?
Olha, eu vou passar o vídeo aqui. No finalzinho, ele dá ali aquela cutucada marota de leve no Trump, sem citar o Trump, tá? E aí eu quero ver o que vocês acharam, se foi ou não uma cutucada no Donald Trump, no que ele disse ao fim. O senhor também, senhor Sepúlveda, quero ouvir a sua opinião. Vamos lá. Russia, after invading Ukraine, is a weakened country. It squandered inordinate amounts of money on a senseless war and has now entered recession. It is isolated economically. It is completely dependent on China. While the country already had a severe demographic problem, it lost hundreds of thousands of young lives to an illusion. It meant to fight NATO expansion. Sweden and Finland joined NATO. It meant to weaken Europe. Europe is massively rearming. This is a strategic, an economic, and even a military failure. And when I hear some defeating speech about Ukraine, when I hear some leaders urging Ukraine to accept they are defeated, overpricing Russia in this war, this is a huge strategic mistake because this is not a reality. One day Russians will have to reckon with the enormity of the crime committed in their name, with the futility of the pretexts, and the devastating longer-term effects on their country. E aí, meu amigo? Há uns dias atrás eu vi isso. Alguém que dizia, mas como é que o Trump e algumas pessoas na administração americana ficam dizendo que a Ucrânia está perdendo a guerra. Como? Isso não é a realidade. Não é essa a realidade. E eu acho que isso claramente foi uma, digamos, uma indireta direta, né? Foi bem direta para o Trump, né? Eu quero até pegar aqui, tem um comentário do Salvador Neto, que ele disse o seguinte, ó, Trump sofre com a cutucada de Macron? Você tá de brincadeira, né, PH? Nota-se que você não conhece o Trump. Salvador, eu acho que algumas coisas precisam ser claras. O que tem a ver o que eu acho, o que eu deixo de achar, com o que o Trump vai achar do que o Macron achou? Começa por aí. Segundo, eu estou trazendo um fato. O Macron cutucou ou não o Trump? Essa é a notícia. Se isso é bom ou ruim, se o Trump vai ligar ou não, se isso vai... O que nós estamos falando é que o presidente da França, a principal força militar da Europa continental, está criticando o presidente dos Estados Unidos. E isso tem relevância diplomática. E existe um conflito entre os dois presidentes. Essa é a notícia. Agora, eu não conheço o Trump. O que tem a ver eu conhecer o Trump ou não, meu caro? Percebe, pessoal? Esse tipo de distorção, com todo o carinho aqui ao Salvador, que vocês precisam, assim, tomar cuidado. Nós estamos analisando o que aconteceu. O que aconteceu foi que o Macron, ele tá tentando dar uma paulada no Trump. Por quê? Porque o Trump meio que caçoou dele no Fórum Econômico Mundial. E ele tá tentando dar o troco. É isso. Agora, não, porque você não conhece o Trump. Eu não conheço mesmo o Trump, não. Eu nunca fui convidado para ir lá em Mar-a-Lago ou sentar no salão oval da Casa Branca. Então, não conheço o Trump. Eu estou tratando de um fato, de uma notícia. O presidente da França e o presidente dos Estados Unidos estão trocando farpas. Acabou. É isso a notícia. Agora, se você está interessado, meu caro, novamente, com todo carinho e consideração, em torcida, você quer que eu venha aqui e fale, esse aqui, então, agora, vou falar mal desse. Então, aí, não é isso que a gente faz aqui. Tá? Só para deixar claro. Não sei se o senhor quer comentar algo, senhor Sepúlveda. Não, Paulo, acho que você tem toda a razão. É isso mesmo. Quer dizer, nenhum de nós conhece, mas existe aqui uma questão internacional. Bom, e de tal maneira nós vamos ver que essas coisas têm importância, que nós vamos ver a correção de rumos que o Marco Rubio vai fazer no discurso que ele faz em nome dos Estados Unidos nessa conferência.
Exatamente, que é a nossa próxima pauta. Mas, antes disso, nós temos o próprio Marco Rubio também falando sobre. Então, separamos aqui a fala do Rubio. Vamos lá. O frame aqui inicial não favoreceu o Marco Rubio, mas vamos lá. Hear your point about the answer is we don't know. We don't know if the Russians are serious about ending the war. They say they are, and under what terms they were willing to do it, and whether we can find terms that are acceptable to Ukraine upon that Russia will always agree to. But we're going to continue to test it. In the meantime, everything else continues to happen. The United States has imposed additional sanctions on Russia's oil. Hear your point. Pois é, né? E isso daqui contrasta também com a declaração que o Trump deu ontem, aqui na Casa Branca, no jardim, né, da Casa Branca. Ele falou que, olha, a Rússia agora está querendo negociar, é melhor a Ucrânia começar a se movimentar. E isso foi levado, foi o que motivou essa pergunta aqui, e a resposta do Marco Rubio, que foi mais vamos colocar assim, pé no chão. Estamos testando e vamos ver. A gente não tem certeza se os russos de fato querem negociar alguma coisa. Senhor Sepúlveda, por favor. Bom, mais uma vez, nós notamos essa posição de uma noção mais clara do que está acontecendo por parte do Marco Rubio. Eu sei que o Trump, ele faz muito também, faz parte do estilo do Trump, fazer uma certa propaganda, e ele é um homem que foi um homem da mídia também. Então ele lança muitas coisas com um certo estardalhaço, mas que depois, quando passam para o campo prático e da diplomacia, precisam ser ajeitados. O próprio Trump disse que ele tem aprendido diplomacia com Marco Rubio. Ele disse isso outro dia. Não sei se você viu isso, mas ele disse, eu tenho aprendido diplomacia com Marco Rubio.